Olá pessoal, aqui quem fala é Thiago Eugênio, eu sou tutor à distância da disciplina Português Instrumental do curso de Pedagogia da UENF e eu preparei esse vídeo com o gabarito da segunda avaliação presencial e preparei esse vídeo principalmente porque aconteceram alguns equívocos na elaboração das questões e duas delas serão canceladas e todos os alunos terão a pontuação referente a elas. São as questões 5 e 6. Eu vou falar sobre elas, aliás, eu vou comentar todas as questões. Então vamos começar aí a elaboração da prova e a explicação do gabarito. A prova então começa com um texto, aliás, com uma questão que foi extraída do Enem de 2010. É uma questão que trata do tema gêneros textuais, está presente na aula 12 do nosso caderno didático. E como vocês poderão encontrar pela internet, a resposta a essa questão, que diz respeito aos objetivos dos gêneros textuais, no caso o objetivo do gênero textual horóscopo, a gente tem aí a letra E como alternativa correta. O horóscopo ele tem a função, de aconselhar o leitor, o objetivo de aconselhar o leitor, o objetivo comunicativo, portanto. Certo? Então, essa aí é questão tranquila, uma questão que está no Enem. O texto 2 e também a questão 2, a questão 2 irá propor um diálogo, na verdade, entre os textos 1 e 2. O texto 2 também é um horóscopo, mas aí vai surgir uma certa pegadinha aí para o aluno. Por quê? Esse texto 2... ele vai ter um conteúdo de humor. Eu vou ler só um trecho para a gente poder perceber isso. Frase para o novo ano. Se sua unha não brilha, não tente encravar a minha. 2014 foi um ano difícil para você no campo da saúde. Mas fique tranquila, em 2015 vai ser pior ainda. Bom, essas primeiras linhas já nos fazem entender que esse texto ele não é um horóscopo tradicional, certo? E a gente percebe um certo ar de deboche, de ironia. Isso nos leva a concluir que esse texto, ainda que pertença ao gênero textual horóscopo, tem uma função comunicativa diferente do texto anterior. Então, o texto 1 é um horóscopo tradicional, certo? Que traz aí os aconselhamentos para o leitor do jornal, da revista. O texto 2, ele é também um horóscopo, mas aí ele vai trazer esse tom de humor. Então vamos à questão 2, feitos esses esclarecimentos. Considerando a importância do reconhecimento dos gêneros para a compreensão textual, a informação errada a respeito dos textos 1 e 2 é... Então vamos lá. Há entre eles o emprego da mesma mancha gráfica. Então a gente já estudou esse conceito de mancha gráfica na aula 12, que trata dos gêneros textuais. Vocês já devem ter lembrado desse conceito na hora de fazer a prova. Diz respeito à estrutura do texto, à estrutura visível do texto, perceptível do texto. Então a gente pode se lembrar, por exemplo, uma receita de bolo. Ela tem uma mancha gráfica bastante peculiar. A enumeração dos ingredientes, em seguida o modo de preparo. Então tem esse desenho. Então, há entre eles o emprego da mesma mancha gráfica? Sim, o desenho é o mesmo. Qual é o desenho? O título, que traz aí o signo e os dias correspondentes a esse signo no calendário, e um parágrafo explicando aí as características do signo, os aconselhamentos sobre o signo. Então, essa letra A está certa. A estrutura composicional do texto 1 é semelhante à do texto 2? Sim, a gente viu que a estrutura composicional diz respeito também à mancha gráfica, certo? E vocês vão encontrar lá na aula 12 esse assunto. Então, a letra A e B estão corretas. Quanto às características da superfície linguística, o texto 2 é menos técnico. Sim, afinal, o texto 2 ele é um texto que traz um tom humorístico maior. Então, ele acaba sendo menos técnico, ele não usa a linguagem específica do mundo da astrologia, tão quanto o texto 1. Então, também está correto. Ambos apresentam o mesmo objetivo comunicativo, é o que diz a letra D. Como eu já comentei antes, não.
O primeiro tem o objetivo comunicativo de aconselhar. O segundo, o objetivo comunicativo é criar um humor, né? Divertir seria o objetivo aí comunicativo, certo? Então, a letra D é a letra que vocês devem marcar. Lembrando que na letra A, na número 1 foi a letra E, na número 2 a letra D. Vamos a 3. Nós temos aí uma frase extraída do texto 2. E essa questão 3 vai explorar o assunto do uso da vírgula que está na aula 13 do caderno didático. Então nós temos aí a frase. Meta para 2015. Entrar novamente na calça que tinha os R$5 no bolso. Nós temos a vírgula. Aquela que não te servia mais. Lembrando aí que está especificando que calça é essa. Está te relembrando que calça exatamente é essa. Então vamos lá. Letra A. É correto afirmar, no período acima, a vírgula foi empregada, então, para quê? Aliás, correto ou incorretamente? Incorretamente, pois não se utiliza vírgula em oração adjetiva explicativa. Olha, então vamos lá. Lembrando inicialmente, a vírgula que está empregada corretamente, certo? Incorretamente, pois não se utiliza vírgula em oração adjetiva explicativa. Aí é uma pegadinha, que a gente vai comparar com a letra E. Pois se utiliza vírgula, vamos marcar aqui, se utiliza vírgula em oração adjetiva restritiva. Se você leu a apostila e compreendeu as situações nas quais nós utilizamos a vírgula, você pode compreender que o que está dizendo aqui nas letras A e E é o contrário. Quando eu tenho uma oração adjetiva explicativa, eu utilizo a vírgula. Quando eu tenho, na letra E, uma oração adjetiva restritiva, ela não fica separada por vírgulas. Então, no caso aí, eu inverti a explicação, o que fez com que tanto a letra A quanto a letra E já pudessem ser eliminadas de cara, sem até que eu observasse o conteúdo da frase, justamente porque são informações erradas sobre a utilização do uso da vírgula. A letra B. O emprego então foi correto, pois se trata de uma adjunta adverbial de lugar, onde o dinheiro foi encontrado. Obviamente que não. O uso da vírgula com relação à adjunta adverbial de lugar, ele vai ser empregado quando o adjunto adverbial de lugar ficar deslocado na oração. Isso quer dizer quando ele vier no começo ou no meio. O lugar dele sempre é ao final da oração. E aqui a gente não tem uma adjunta adverbial de lugar. Então, também pelo conteúdo da resposta, você já percebe que ela está errada. Eu vou tirar essa marcação para marcar apenas a alternativa correta. Ou melhor, é a alternativa correta que vocês deverão marcar. Então nós vimos que a A B e a E não. A C. Opcionalmente, pois é o caso de um aposto resumitivo. Não, não é. O aposto resumitivo seria aquele caso assim. Eu fui ao mercado e comprei banana, maçã, pera e uva, vírgula, frutas da estação. Frutas da estação e resume todos os produtos que eu comprei no mercado. O que não é esse caso. Então só nos resta a letra D. Pela leitura atenta das alternativas, levando em consideração a eliminação das incorretas, a gente chega na letra D. E por que a letra D? Corretamente, pois introduz uma oração que expõe mais detalhes a respeito da causa. Então aqui a gente tem uma oração. Por quê? Aquela que não servia mais. O não servia mais é aí o servir, né, que caracteriza uma oração, a presença do verbo. E essa oração está trazendo mais informações sobre a causa. Que causa que é? A causa que não te servia mais. Certo? Então é a letra D. Número 4. Temos aí uma questão a respeito do uso do acento grave, indicativo de crase, conforme é apresentado na aula 14. Especificamente na página 258 do caderno didático. Então nós temos uma tirinha. Qual o título da obra? Aí os apreciadores da obra de arte estão observando e concluem que só tem contas a pagar.
uma brincadeira com essa questão do valor da arte, certo? Mas então nos interessa aí essa expressão, contas a pagar. Haverá ou não acento grave indicativo de crase? Primeira coisa, quem aí tem uma boa memória do ensino médio vai se lembrar daquela explicação clássica do uso da crase. Nós não utilizamos crase, não se emprega crase antes de verbo. Então você já tem o verbo pagar, você já conclui que não se usa o acento grave indicativo de crase. Então vamos observar aí as alternativas. Sim, pois ocorre a fusão entre preposição e um artigo determinado feminino. Não é esse caso. A gente sabe que a fusão entre uma preposição e um artigo determinado feminino é o que caracteriza a crase. Mas aí não há, certo? Então aí não. Sim, trata-se de uma expressão com valor adverbial. Não. As expressões com valor adverbial nas quais nós iremos empregar a crase são aquelas expressões adverbiais que dão ideia de tempo, como à tarde, à noite, certo? Em oposição, por exemplo, ao meio-dia, ao entardecer. Então não é o caso. Letra C. Opcionalmente, pois a palavra contas é um substantivo bitransitivo. Não, aí não tem nada a ver, é uma opção bem errada mesmo, já para facilitar aí a vida do aluno. D. Não, pois o acento indicativo de crase não é empregado antes de verbo. Tá aí, letra D. Ok? Aí, letra E. Não, nesse caso, o verbo da primeira conjugação tem valor masculino. Nada a ver, verbo não tem gênero, tá certo? Então aí, essa não deve ser marcada. Então é a letra D. Então nós temos a questão 1, letra E. Questão 2, letra D. Questão 3, também a letra D. Questão 4, também a letra D. A questão 5 é aí a primeira que traz um problema. Eu vou explicá-la. Na verdade, foi a mesma questão do semestre passado, que estava errada. Infelizmente, a gente acabou reproduzindo a mesma questão com o mesmo erro. Então, eu peço desculpas. Vou então explicá-la como que ela deve ser desenvolvida. Essa questão trata do assunto gênero textual, conforme eu já falei, que é apresentado na aula 12 do caderno didático. Então aí nós temos essa afirmação do Marcuse, que ele vai dizer que os gêneros textuais são formas verbais de ação social relativamente estáveis, realizadas em textos situados em comunidades de práticas sociais em domínios discursivos específicos. Então ele traz uma definição de gêneros textuais, ele se baseia na teoria lá do Bakhtin, que são as formas por meio das quais nós empregamos a língua para nos comunicar. E o Marcuse vai apresentar 5 características dos gêneros textuais. E aí a gente vai ter que analisar a característica e a explicação correspondente para verificar se essa explicação está correta. Então vamos lá. Conteúdo temático. Uma receita de culinária se caracteriza por conter informações sobre ingredientes, quantidades, procedimentos para se preparar um prato. Correto. Então eu tenho um determinado gênero que vai abordar uma temática. Dificilmente você abrirá um frasco de algum remédio para procurar a bula, e na bula você encontrará, por exemplo, a descrição de um eletroeletrônico, por exemplo. Você não encontra na bula de remédio explicações sobre o funcionamento de um celular. Então, esse é o conteúdo temático, e que cada gênero traz um conteúdo temático específico. Então, o número 1 está certo. Estrutura composicional. O manual de instruções serve para orientar as pessoas no uso de alguns equipamentos ou aparelhos. Então, para que serve um gênero diz respeito aos objetivos e funções sociocomunicativas. Então, aqui, o que a gente tem? A troca. A explicação para a estrutura composicional está aqui no número 3. A estrutura composicional se reflete no aspecto gráfico que um texto costuma ter, na chamada mancha gráfica, isto é, na cara que o texto assume na superfície impressa. Então aqui, nessas duas alternativas, o conceito e a definição estão trocadas. Então aí a número 2 e 3 estão erradas, porque houve essa troca. Tá certo? Então a gente considera a 1 correta, 2 e 3 erradas. São alternativas erradas.
Superfície linguística se realiza por certas escolhas de palavras e estruturas gramaticais que costumam ocorrer em certos gêneros. Então, cada gênero textual ele demanda o emprego de determinadas palavras e determinadas estruturas sintáticas. Por exemplo, quando você vai falar alguma coisa com seus pais, as palavras que você irá empregar serão diferentes daquelas palavras e da formalidade também que você empregará diante de um futuro patrão, quando você se candidatando a um emprego. A forma de tratamento, a forma de se referir a si mesmo. Então, tudo isso, todas essas escolhas de palavras e estruturas gramaticais dizem respeito à superfície linguística, ao uso da língua especificamente. Então, aí está correto. Sistemas de produção. Uma prova é um gênero usado no contexto pedagógico, produzido por um professor e completados pelas respostas dos alunos. Ok, sempre que fala em sistema de produção, nós vamos pensar em que? Na circunstância nas quais um texto, um gênero textual é produzido. Ou seja, quem produziu, a quem ele se destina, em qual contexto social, cultural ele foi produzido. Então aí a gente tem apenas a número 2 e 3 como alternativas erradas. Aqui, na hora de escolher as alternativas, nós não temos essa opção. Então, por conta disso, essa questão 5, ela vai ser cancelada e todos os alunos terão aí a nota correspondente a ela. Vamos então à questão 6. A questão 6 é uma questão muito interessante, que ela vai tratar de um assunto que está presente na aula 14, especificamente na página 258, ou melhor, na página 256. Então, aí são palavras, a gente chama de palavras parônimas. Elas são próximas na pronúncia, próximas na escrita, mas têm significados completamente diferentes. Eu vou completar as frases. Vamos lá. Na Holanda, o uso recreativo da maconha perdeu o caráter de crime. Então ele foi o quê? Ele deixou de ser crime. Então ela foi descriminada. Vou completar. O professor de geografia foi processado por, aí no caso, no sentido de separar, de reforçar a segregação das pessoas, por discriminar alunos homossexuais. Então aí está na número 1, descriminar, deixou de ser crime. Na segunda, discriminar, no sentido de separar. A número 3, aí a gente tem destratar professor será crime a partir do ano que vem. Então aí é no sentido de tratar mal. Então é com a letra E, destratar. Okay. O governador destratou o contrato estabelecido com servidores estaduais. Aí não vai ser destratar, mas sim destratar. Desfazer o que foi previamente acordado. Então é destratar. O governo destratou. Certo? Número 5. A prefeitura fez de um prédio ao governo federal. A prefeitura cedeu, então ela fez a cessão. Cessão de um prédio ao governo federal. A de livros das lojas americanas lotou com a promoção. A cessão aí no sentido de um fracionamento de um espaço, a parte de um todo. Então a cessão. Okay? Vocês irão observar e perceber que não há alternativa correta. Não há nenhuma alternativa que traz descriminada, discriminar, destratar, destratou, cessão e cessão. Então essa questão 6, ela também será cancelada. E todos os alunos que fizeram a prova terão a pontuação desta questão. Certo? Então aí vamos à questão 7. A questão 7 também vai tratar de gêneros textuais. No caso aí o gênero textual história em quadrinho.
Vamos aí analisar elementos que caracterizam esse gênero textual. Então os quadrinhos exemplificam que as histórias em quadrinho constituem um gênero. Então, o que há nessa tirinha que caracteriza o gênero textual histórias em quadrinho? Então vamos lá. Um gênero textual em que a imagem pouco contribui para facilitar a interpretação da mensagem. Completamente errado. A gente sabe que nas histórias em quadrinho, imagem e texto se relacionam na construção dos sentidos. Então, aí, essa alternativa está errada, certo? Cuja linguagem se caracteriza por ser rápida e clara, que facilita a compreensão, como se percebe na fala do segundo quadrinho. Essa fala do segundo quadrinho facilita a compreensão? Não, pelo contrário. Ela foi escrita justamente para que nós não entendêssemos nada. E isso, na verdade, ajuda a construir o sentido, o efeito de sentido dessa tirinha. Mas então a letra B, a informação está certa, certo? Que nas histórias em quadrinho a linguagem é rápida e clara. Mas o exemplo dado da tirinha não corresponde a essa explicação. Então a letra B também está errada. Letra C, em que o uso de letras com espessuras diversas está ligado a sentimentos expressos pelos personagens, como pode ser percebido no último quadrinho. No último quadrinho, não há uso de letras com espessuras diversas para explicar o sentimento do personagem. Isso acontece em histórias em quadrinhos? Sim, mas não é o que acontece nessa história. Então essa letra C está errada. Que possui um texto escrito com características próximas a uma conversa face a face, como pode ser percebido no segundo quadrinho. Exatamente, aqui a gente tem os balões que servem justamente para caracterizar esse caráter de diálogo dentro da história em quadrinho. Então aí a letra D está correta. Certo? Letra E, que a localização casual dos balões expressa com clareza a sucessão cronológica da história, como pode ser percebido no segundo quadrinho. A gente sabe que a localização dos balões ela não é casual. Porque a gente tem o primeiro a falar aparece no primeiro balão e o segundo no balão abaixo. Então, essa disposição ela não é casual. Ok? Número 8. Número 8 também é uma questão que aborda o tema do uso do acento grave, indicativo de crase, que também diz respeito à aula 14, e é uma questão que também estava presente, não me engano, se na AP2 ou AP3 do semestre passado. Então nós temos aí uma tirinha do Agar, e temos a expressão a minha mulher. Há uma ocorrência de crase no primeiro quadrinho. Ela está correta? Bom, sim, está correta. Vamos lembrar que dizer algo a alguém, então o verbo dizer, ele vai pedir a preposição, certo? Dizer a alguém. Mulher é uma palavra feminina. Então dizer a mulher, eu poderia trocar, eu poderia dizer ao homem. Observem como é que fica o ao, que corresponde ao a. Nesse caso eu tenho minha. Vocês devem ter lido na apostila que quando há um pronome possessivo, o emprego meu, minha, meus, minhas, seus, suas, o emprego da crase será optativo. É o que acontece aqui, na letra D. Está certo, no entanto, a existência do artigo definido é opcional. Então aí também na questão 8 nós temos a letra D. Finalmente a questão 9. Nas situações comunicativas de que participamos, utilizamos modelos que se definem em função do modo de dizer, da situação de produção, da pessoa a quem nos dirigimos textualmente, do conteúdo, do estilo linguístico empregado. Gente, estou falando de quê? Vocês viram na prova toda. Gêneros textuais. Então aí eu tenho uma tirinha do Calvin, com base na afirmação acima e a respeito do texto a seguir, o texto aí é essa tirinha, responda. Então temos duas perguntas, né? Uma vale um ponto, outra vale outro ponto. Essa questão vale 2 pontos. O que são esses modelos? Os modelos citados aqui. Os gêneros textuais. Então se você colocou gêneros textuais, certo. Qual é o modelo empregado na produção escrita citada
citada no texto acima. Aí a gente tem, de certa forma, uma pegadinha para o aluno que for mais esperto não vai cair na pegadinha, mas aquele que for menos atento irá cair. Observem que na produção escrita citada no texto acima. O texto acima pertence ao gênero tirinha. Mas, quando vocês leram o conteúdo da tirinha, vocês puderam perceber que o que é citado aqui é um horóscopo. Então, o gênero textual citado na tirinha é o horóscopo. Então, a resposta é: o que são esses modelos? Os gêneros textuais. Qual é o modelo empregado na produção escrita no texto acima? O horóscopo. O horóscopo é empregado na produção da tirinha. Ok? Então, aí, essa é a prova. Espero que vocês tenham ido bem. E, se não foram, retomem os estudos, que vocês possam ir bem na AP3. Tá certo? Quaisquer dúvidas, vocês podem me encontrar na sala de tutoria. Um abraço e até mais.